Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques de hoje, mais um dia de euforia eleitoral no mercado financeiro. Vamos lá. Nós temos aqui o Ibovespa, já daqui a pouco eu mostro o Ibovespa, mas o Ibovespa subiu e fechou no maior nível desde maio. Para se ter uma ideia, passou os 85 mil pontos. Hoje fechou um pouquinho mais baixo ali, a gente viu em torno de 83 mil pontos. O dólar seguiu em queda pelo terceiro pregão seguido e chegou a R$ 3,82, R$ 3,82 na mínima de hoje. Depois subiu bastante, na verdade, mas terminou em queda também no dia. O endividamento familiar ficou estável em setembro, quando comparado, obviamente, a agosto, essa comparação mensal. Mas se a comparação é anual, ou seja, com setembro do ano passado, houve melhora nos dois níveis, tanto de inadimplência quanto de endividamento. O problema não está no endividamento, a gente fala disso com frequência aqui no cenário econômico. O problema está na inadimplência, a gente fala disso também. Aqui há uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Cresceu a oferta de crédito no primeiro semestre, é um relatório do Banco Central, e essa oferta cresceu sobretudo pela busca das famílias, as famílias que tomaram mais crédito no primeiro semestre deste ano. Os valores são bem pequenos, o que demonstra claramente esse compasso de espera da economia. E no estúdio, os desafios tributários do Brasil, se fala muito em reforma tributária, obviamente que isso passa por uma série de coisas. Parte disso a gente discute hoje aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Mais um dia de euforia eleitoral no mercado financeiro. A gente mostrou logo na abertura a bolsa em alta, o dólar em queda, a bolsa subiu pelo segundo pregão consecutivo, o dólar caiu pela terceira sessão consecutiva, já uma queda de quase 4% da moeda hoje, se a gente olhar evidentemente nesses últimos dias aí, levando-se em conta essas quedas eleitorais. Isso tem uma explicação muito clara, como ontem foi resultado de pesquisa eleitoral. Ontem era em relação à pesquisa do Ibope. A pesquisa do Ibope, divulgada na noite anterior, mostrou exatamente uma melhora do candidato Jair Bolsonaro, uma estagnação do candidato Fernando Haddad, isso tudo olhando só para os dois que estão mais à frente. Na leitura dos investidores, há uma escolha, evidentemente, de modelo econômico. E isso fez com que a bolsa ontem subisse, o dólar caísse. Uma outra pesquisa foi divulgada ontem, já com o mercado fechado, foi do Datafolha. Nós divulgamos, inclusive, durante o programa ontem, mas o mercado já estava fechado. Obviamente que a repercussão se deu hoje e a gente vai mostrar os números aqui. Vamos começar pelo Ibovespa, que teve uma alta de 2,04%, fechou 83.273 pontos, mas durante o dia, logo na abertura do mercado, chegou a 85, superou a casa dos 85 mil pontos. Isso demonstra claramente um otimismo no mercado agora com o momento eleitoral, que lá atrás, em alguns momentos, mostrou pessimismo, preocupação, ou seja, todo um movimento mais cauteloso. Aqui já há otimismo do mercado financeiro em relação a isso, dos investidores em relação a isso. Aqui, quando a gente fala de bolsa, a gente está falando de gente que está comprando ações de empresas. Se elas estão comprando ações de empresas, estão apostando no setor produtivo, porque essas empresas vão crescer dentro dessa visão dos investidores e vão gerar mais dividendos, mais lucros no futuro. É uma aposta exatamente clara nisso. Tanto é que a gente dá uma olhadinha aqui em algumas das empresas que subiram. De novo, essas três empresas principais aqui, que são empresas estatais, e elas estão liderando as altas do Ibovespa nos últimos dias. Banco do Brasil subiu de novo, acima de 9%, Eletrobras 8,64% e a Petrobras 4,25%. A Eletrobras, por exemplo, as ações ordinárias subiram ainda mais, mas a gente dá uma olhada aqui, que essas são empresas estatais. Como ontem eu comentei, eu repito exatamente a mesma coisa. São empresas que podem ter interferência do governo. Diante do perfil de quem pode vencer as eleições, quando sobe, imagina-se que terá menos influência ou a influência será positiva. Quando se fala de intervencionismo estatal, e a gente viu isso de forma muito ruim nos últimos anos, na última gestão, aqui, obviamente, as ações estariam caindo, se fosse, por exemplo, o inverso hoje no quadro eleitoral. Essa é a visão dos investidores. Bradesco e Vale, também, só para pegar outras duas ações, continua crescendo hoje. A Petrobras tem um outro fator também. O petróleo já está bem acima dos $80. O barril do tipo Brent, que é negociado em Londres, isso também impulsiona as ações da Petrobras.
Vamos dar uma olhadinha agora no dólar. O dólar é um ativo, como se diz no mercado financeiro, de segurança. Ou seja, se os investidores se sentem inseguros em relação à economia de qualquer país, aqueles investidores naquele país compram dólar. Os investidores estrangeiros que têm voltado à Bolsa Brasileira saem comprando dólar, precisa comprar dólar para poder sair do país e aí o dólar sobe. O dólar está caindo porque, além de tudo, eu divulguei na semana passada, a gente está tendo uma volta o saldo está positivo de investidores estrangeiros aplicando na Bolsa Brasileira. Além do que, eu tenho também muita gente, muito investidor no Brasil saindo do dólar e aplicando nas ações. A gente viu uma alta do Ibovespa. Hoje o dólar caiu a R$ 3,88, uma queda de 1,20%. Mas vamos lá, esse é o dólar do fechamento. Durante o dia esse dólar foi ainda mais baixo. Chegou a R$ 3,82. Ainda assim é o menor valor desde agosto, como ontem, ou seja, está repetindo esse valor, mas a gente olha claramente o quanto que tinha de otimismo. Aí, claro, como o mercado de dólar é muito dinâmico, muita gente comprou um dólar a 3,82 de manhã e vendeu a 3,88 agora no final do dia, ganhou o que se chama do day trade, ou seja, negociação dentro do dia aqui no mercado de dólar ou mesmo no mercado das ações de empresas. Mas isso mostra claramente o quanto que a gente tem nesse momento em relação à economia brasileira. Há uma confiança gigantesca neste momento. E claro, por enquanto não é confiança, é otimismo. A gente vai ver uma confiança quando se tiver, uma vez terminada a eleição com um candidato vencedor, se for exatamente esse mesmo que o mercado aposta, e as apostas são muito claras em torno de Jair Bolsonaro, porque foi exatamente a alta dele nas pesquisas divulgadas tanto do Ibope quanto do Datafolha, que fizeram exatamente com isso na Bolsa, essa alta do Ibovespa e a queda do dólar, aí sim, passa-se para um cenário de confiança quando se tiver medidas concretas de como será o novo governo. Vale só lembrar o seguinte, esse ano a gente teve uma economia muito em compasso de espera justamente por causa disso. Havia uma previsão de que isso aconteceria dado o momento eleitoral. Como foi turbulento, a gente teve exatamente isso. Só para voltar aqui em relação ao dólar, está aqui, esse foi o fechamento, 3,88 hoje. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa euforia e se explica pelo seguinte, vamos lá. Os investidores estão olhando uma possibilidade da economia ser retomada de forma mais intensa com mais rapidez, ou seja, a economia do setor produtivo, empresas gerando emprego, gerando renda, dividindo lucros. Porque, por exemplo, uma pesquisa divulgada hoje, um relatório divulgado pelo IBGE, ainda referente a 2016, nós estamos falando do último ano da crise, da maior crise que esse país já passou, registrou um maior fechamento de empresas do que a abertura de novas empresas, ou seja, essa demografia de empresas. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem mais informações, não é o Maurício, perdão, é a Flávia Grossi que está conosco no Rio. Flávia, querida, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Olha, ser empresário no Brasil não é nada fácil e é o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Como você falou, em 2016, o país perdeu quase 71 mil empresas. Naquele ano, o Brasil vivia uma recessão e registrou um PIB negativo de 3,6%. Foi o terceiro ano consecutivo em que o saldo de companhias ficou negativo. Em relação a 2015, houve uma queda de 1,6%. O número de pessoas com carteira assinada que trabalhavam nesses empreendimentos também diminuiu. Foi a segunda queda seguida, o que representou 1.600.000 pessoas a menos no mercado formal de trabalho. O estudo do IBGE também mostra que as empresas têm dificuldades em se manter vivas. Após 5 anos de atividades, apenas 38% delas sobreviveram no Brasil. E as companhias de grande porte tendem a permanecer mais tempo no mercado. Dos 4,5 milhões de empresas ativas em 2016, mais da metade, 51%, estavam no Sudeste, seguido por Sul, Nordeste, Centro-Oeste e, por último, Norte. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, vamos falar sobre o endividamento das famílias. É uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio e demonstra números que, pelo menos na comparação mensal, nós temos uma estabilidade. Nós ainda temos um dado muito importante de endividamento e de inadimplência, mas se a gente comparar com os dados do ano passado, ou seja, com setembro do ano passado, houve uma queda. Os dados são esses. Agora, de setembro de 2018,
Esse é o nível, 60,7% das famílias estavam endividadas. Eu vou repetir aqui um mantra que eu tenho falado com muita frequência. Estar endividado não é problema. O problema é não ter recursos para pagar, porque endividados todos estaremos em algum momento da vida. Simples assim. Você comprou alguma coisa a prazo, você está endividado. Se você pagou à vista, não. Mas se você compra a prazo, como a maioria das pessoas faz, ou seja, está endividada. Você vai pagar no crediário, seja lá o que for. Você comprou no cartão de crédito, você tem uma dívida que você vai saldar na integralidade quando chegar a fatura, ou não. Ou você vai rolar a dívida do cartão, que é o pior negócio do mundo, diga-se de passagem. Aliás, é a modalidade que mais tem endividamento, a gente vai mostrar nisso. Mas aqui nós temos um endividamento, 60,7% caiu, por exemplo, em relação a um ano. Era de 61,7%, caiu 1 ponto percentual em relação ao ano passado. Mas vamos lá, em relação a setembro deste ano, 23,8% das famílias se disseram com contas em atraso. Aqui nós já estamos falando de uma inadimplência. Obviamente que dependendo da inadimplência, se for 1, 2 meses, você está ali no atraso, a negociação é mais simples, às vezes a família recupera a condição de pagar, teve só um solavanco financeiro familiar ali num determinado mês, recupera as condições de pagar, resolve ali a dívida em atraso, pronto, volta à normalidade. Isso aqui é 23,8%. Estamos falando de praticamente aqui uma em cada 4, uma em cada 5, dependendo do arredondamento. Se a gente for para 25, que não é o melhor dos mundos, arredondar para cima endividamento não é o melhor dos casos. Mas nós estamos falando uma em cada 4, uma em cada 5 famílias. Vamos lá. Agora, 9,9% sem condições de pagar. Aqui é inadimplência pura, ou seja, a pessoa não vai ter condições de pagar. Nós estamos falando uma em cada 10 das famílias endividadas que se dizem sem condições de pagar. Aqui é fruto claramente da crise econômica que tirou emprego, que tirou renda, que tirou perspectiva de saldar as dívidas e seguir, porque ninguém deixa de pagar. Uma vez que ela deixa de pagar, ela está com o CPF negativado e ela tem problemas para recuperar o crédito, para poder fazer compras, se endividar como todo mundo faz, até porque endividamento não é um problema. Vamos lá, há um ano, só para fazer esse comparativo novamente, era 61%, era um pouco maior. Mesmo as dívidas em atraso também eram maiores, caiu para 23,8%, era 26,5%, e aqui era 10,9%, caiu para 9,9%, caiu 1 ponto percentual em relação às famílias sem condições. Ou seja, houve uma melhora, sim, na economia neste ano, no ano passado e neste ano. Agora, o que se esperava era justamente uma recuperação maior da economia do ponto de vista de gerar emprego, porque nós estamos falando de gerar emprego, gerar renda, gera venda, gera compra, gera emprego e por aí vai, e a gente tem a roda da economia girando. Vamos dar uma olhadinha no tipo de dívida que as pessoas têm, segundo essa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Cartão, 76,7%. Cartão, a pessoa tem um limite, é a primeira forma de crédito que ela pode usar. Aí nós estamos falando só de tipo de dívida, a gente está falando se está em atraso ou não. Mas se a gente dá uma olhadinha aqui, cartão e carnês, por exemplo, e financiamento de carro lideram. Financiamento de casa chega a 9,5%, cartão carnê 14%, financiamento de carro 10,2%. Crédito pessoal é aquele que você toma no banco, né? 8,5%, e o consignado 5,6%. O consignado é um público diferente que consegue, tem algumas pré-condições. Aposentados, funcionários públicos conseguem consignado. Nem todo mundo é depositado, nem todo mundo é funcionário público. Então, ou seja, aqui o endividamento é menor, mas se eu levar em conta também por uma outra perspectiva, as taxas de juros aqui são menores do que as outras modalidades. Então as pessoas ficam menos endividadas ou, por exemplo, menos inadimplentes. Elas conseguem pagar em condições melhores. Mas aqui nós estamos falando só do tipo de dívida, não necessariamente que as pessoas estejam numa condição de inadimplência ou com um pequeno atraso que possa ocorrer dentro do dia a dia. Bom, vamos seguir porque saiu uma outra pesquisa em relação à compra de carros usados, seminovos usados. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem mais informações, até porque caiu a venda desses veículos. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. As vendas caíram 15,4% em setembro na comparação com agosto. Quase 1.165.000 unidades foram comercializadas no mês passado. Já na comparação com setembro de 2017, o recuo foi de 1,4%. Os dados são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, a FENAUTO. Mas apesar dos resultados negativos, no acumulado do ano, em 9 meses, houve um pequeno aumento nas vendas, 0,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a FENAUTO, esse crescimento é considerado estável e confirma as previsões do setor. Mas a federação destaca o impacto do nível de confiança do consumidor, que vem evoluindo negativamente e, com isso, vem freando as decisões de compra, Piotr.
Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre os desafios tributários do Brasil. Só uma outra informação, aumentou a oferta de crédito no primeiro semestre, um relatório divulgado hoje pelo Banco Central, chegou a ser de 1,3% e as famílias brasileiras têm pouco acima de 2%. Quem mais tomou crédito foram as famílias brasileiras. As empresas tiveram um crescimento na oferta de crédito de 0,4%, ou seja, são as famílias, é o consumo das famílias que ainda, apesar da dificuldade desse movimento mais lento da economia, são as famílias que têm garantido as vendas, ou seja, têm garantido a oferta de crédito no país. Se tiver crédito em condições, as famílias vão tomar, porque há o que se chama nesse país de demanda reprimida em várias coisas, tem desejo de compra aqui no Brasil. Vamos intervalo, daqui a pouco a gente fala dos desafios tributários brasileiros, logo depois do intervalo. Já de volta ao cenário econômico e para falar sobre reforma tributária, mas por um outro ponto de vista. Fato é que quais são exatamente os maiores desafios das secretarias de Fazenda, de Receita pelo país? A Receita Federal, por exemplo, é apontada como um dos organismos do governo federal que mais funcionam e funcionam bem para o lado do governo no momento de arrecadar. Mas a legislação tributária não é simples de compreender. Alfredo Maranca, que preside o Fisco Brasil, está conosco aqui. Alfredo, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Eu fiz menção logo na abertura, porque todo mundo sabe que a Receita é rápida em cobrar e cobra com eficiência. Verdade. Mas quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando só de questão do valor dos impostos, está falando da eficiência de cobrança, ou seja, tanto do ponto de vista do governo, que vive disso, mas também por contribuinte, uma simplificação na forma de recolher. Eu me cansei já de ler reportagens em que empresários dizem assim, eu não estava com problema de recolher o imposto, eu queria entender a forma correta para não ser multado logo depois. Qual é exatamente, como é que a gente pode modernizar as secretarias de Receita ou de Fazenda pelo país? Tem uma cultura tributária, né, e que a gente precisa uniformizar e precisa cultivar. O fisco, ele não é só cobrança, não é só... A cobrança, aliás, é uma parte pequena do trabalho do fisco. Essa parte de homogeneização, de criação de legislação, de tornar a norma jurídica justa para todos, igual para todos, é a mais difícil e a mais negligenciada, quando falta tempo, quando falta cultura para isso. Hoje nós temos uma diversidade muito grande de fiscos. A Constituição de 88, que agora vai fazer 30 anos, ela criou essa ideia que os municípios, todos os municípios têm um fisco próprio, uma cultura própria, regras próprias, os estados têm regras próprias que acabaram sendo cada vez mais diferentes e a União outra regra. A gente não pode conviver com esse grau de desarmonia entre as culturas fiscais, quer dizer, e isso que causa o fato de cada um ter um critério para fiscalizar, para abertura de empresas, fechamento de empresas. Você vê o que acontece aqui no município de São Paulo, por exemplo. A gente tem um município de São Paulo que conhece as regiões urbanas, o que se pode fazer em cada lugar, escolhe, permite dar inscrição municipal para um determinado estabelecimento. Quando essa pessoa chega no estado, isso é reanalisado, quer dizer, é analisado por uma outra cultura. Ele fala, não, essa região é comercial. Nem existe isso no estado, no município, entende? Tem uma série de assuntos que têm que ser discutidos, assim, interfiscos. Quer dizer, que a reforma tributária, do ponto de vista de tornar isso mais competitivo, do ponto de vista mais produtivo para ambas as partes, é só um detalhe da reforma. Eu preciso organizar como que o fisco se relaciona com o contribuinte. Você está me dizendo que eu tenho vários comportamentos, cada município, cada estado, Exatamente. E a União que tem uma regra geral para ela própria. Para ela própria. Mas que não é simples. Não é simples também, não é simples. Para que a gente chegue a um acordo sobre qual regra que é melhor, né? Quer dizer, poderia até um adotar a regra do outro, mas para isso a gente precisa se comunicar, precisa ter intercomunicação. E até há pouco tempo, até o Simples Nacional, os fiscos nem conversavam, os fiscais nem conversavam, né? Se havia um fiscal fazendo uma fiscalização, ele não queria ir lá, esperava o outro ir embora. Então, não havia essa cultura de intercâmbio de informações entre os fiscos, até para construir coisas em conjunto. Havia entre os estados, assim, quando muito. Em alguns estados havia entre alguns municípios. Santa Catarina avançou muito nisso, mas não havia nada coordenado nacionalmente. É isso que a gente acha que precisa ter. A gente precisa ter uma cultura de troca de informações,
informou uma coisa para um fisco, não precisa informar para os outros, a gente precisa trocar informação. Hoje em dia é mais fácil pedir uma informação para o contribuinte do que pedir para o colega do outro fisco. Quer dizer, você acha? Aquela informação não sai. As secretarias de Fazenda não se comunicam? Elas se comunicam muito mal, muito pouco. Elas não trocam cadastros. Os dados não são... Não são. As informações não são usadas por todos? Falta uma cultura do fiscal. O senhor não acha que vem daí essa sensação do cidadão brasileiro de que o Estado o oprime? Pode ser. Porque para ele o Estado é um só. Em tese deveria ser, mas ele tem o Estado federal, o Estado estadual e o Estado municipal, ou seja, a coisa pública toda hora pedindo informação para ele, sendo que ele é uma empresa só. O desenvolvimento da China começou a deslanchar quando eles conseguiram homogeneizar os cantões, os regimes tributários dos cantões. Aqui no Brasil é muito difícil você comercializar se você, ao prestar o serviço, se eu for prestar um serviço para alguém do município, tem outro critério do que para esse município. Eu preciso, hoje em dia, de presto serviço na internet, eu nem sei onde está outra pessoa. Claro. Quer dizer, eu preciso ter essa informação rápida, uniforme, e isso só pode ser feito se houver alguma forma de entrosamento. Está vendo essa conversa já? Há interesse? A Receita Federal está muito interessada, os estados estão interessados, todo mundo tem a consciência que precisa de uma reforma tributária, que esse sistema de hoje não tem como sobreviver. Porque o que eu posso lhe garantir, inclusive como prestador de serviço, eu sou um cidadão como todos, a sensação que o Estado te oprime sempre. O Estado sempre cria alguma coisa para você dar uma explicação de uma coisa que você já informou lá atrás. Aí o sujeito diz assim, mas não, você não informou aqui, eu já ouvi isso várias vezes. Eu falei, tá, mas que diferença faz para mim? O dado é o mesmo, a informação não é diferente. Eu não tem uma informação diferente, a informação é a mesma. Você tem que entregar, por exemplo, a guia do IPTU para o Estado. Falar assim, vocês não conversam entre si. Mas hoje a complexidade vai muito além disso. Eu confesso, 20 anos de fiscalização, às vezes eu tinha que fazer algumas coisas que eu absolutamente não fazia ideia de como era. Tinha que ir estudar o manual, tal coisa. O auditor já... O auditor tem dificuldade, claro. Ele tem que defender um lugar que ele mal entende, é isso? Mal entende, é difícil entender. Eu faço aqui um desafio para auditores, tributaristas, tal, falar assim, o ICMS do prego e do parafuso, um deles é 7%, o outro é 12%. Qual é qual? Assim, ninguém sabe. Eu faço qualquer plateia, ninguém sabe. E o ICMS é diferente? É diferente. Não sei porquê também, mas do prego? Diferente. Do parafuso. Do parafuso. A legislação... Isso é o tipo de coisa que parece piada. Se a gente for contar isso no exterior, alguém vai achar que isso é uma piada. Em Portugal, pois é. E não é uma piada. Não é verdade. E ninguém sabe se o ICMS é mais alto do prego ou do parafuso. Você precisa analisar numa legislação que é esparsa, que não existe uma tabela com todas as alíquotas. Tem muito trabalho que deveria estar sendo feito. Os dois são feitos de aço ou de algum metal, todos passam por manufatura. Que diferença tem para ser tão diferente assim? Houve ali algum movimento para reduzir a alíquota de um, que não houve para reduzir a alíquota de outro, isso acabou cedendo. É puxadinho, o nome disso é puxadinho para alguém que não foi feito para o outro. Exatamente, o outro não pediu. Né? Exatamente. E o senhor acha que esse movimento de melhora vai acontecer quando? A gente precisa todo mundo trabalhar para fazer uma reforma tributária decente, que funcione. Que leve em conta isso. Que leve em conta isso, que leve em conta a cultura fiscal, que leve em conta o relacionamento do fisco com o contribuinte. Quer dizer, as leis orgânicas antes eram cartas de privilégios, né? Hoje elas tendem a ser uma mistura é uma norma de relação com o contribuinte. Ela diz assim como você deve se relacionar com o contribuinte, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Um dos projetos nossos é tentar fazer um consenso entre os fiscos para se chegar a uma lei orgânica nacional que possa ter um relacionamento entre o fiscal e o contribuinte. Assim como aqui no estado de São Paulo tem o Código do Contribuinte, né? Alfredo Maranca, obrigado pela gentileza. Obrigado. Eu sabia que as pessoas não entendiam as regras da Receita, mas não sabia que nem os auditores também não entendiam. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Vamos em frente. Até amanhã.